não há vida. Os olhos daquela imagem de gesso não vê. Os ouvidos da imagem não ouvem. As mãos não pegam. A boca não fala. Não há vida. Não adianta se curvar diante delas, orar, beijar, carregar nas costas. Elas não vão te ouvir. Clame a Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Clame a Deus e Ele vai te ouvir. Vai te responder. Existem os cultos em homenagem aos pastores. Aquele culto, aquele templo foi construído para se adorar a Deus. Mas aquele dia é tirado especialmente para o pastor. Quer ver a idolatria? Culto para o pastor. Os hinos. Pastor, vim aqui para dizer. É do pastor. Os hinos são de pastores, próprios para os pastores. Culto das mulheres. As mulheres de fé. Você está louvando as mulheres, você tem que louvar Jesus, meu irmão. É Jesus que você tem que louvar. Isso é idolatria. Você está substituindo as homenagens, o louvor que deveria ser dirigido a Cristo para pastores. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Meus irmãos, os irmãos que estavam aqui na quarta retrasada aprenderam que idolatria não significa apenas uma coisa, não foi isso? Muitas coisas podem significar idolatria. Quem aqui lembra de uma das coisas que podem significar idolatria? O amor ao dinheiro, O amor aos pais, né? o amor a si mesmo, amor aos pais, mais do que a Cristo, né? Jesus diz: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim, né? A Bíblia também fala que o amor ao dinheiro é idolatria, né? E outra coisa, estava lá na primeira epístola de João, quem lembra? O falso ensino é idolatria. Falsos ensinos são idolatria. Vamos continuar hoje sobre o assunto da idolatria. E hoje nós vamos nos aprofundar mais na idolatria com respeito à idolatria que se encontra no catolicismo, e também no finalzinho vamos mexer um pouco sobre a idolatria que é encontrada nas igrejas evangélicas. Não em todas, mas também é encontrada. Viu? Nós vimos no culto passado que Deus, Ele proibiu os israelitas de fazerem imagens de esculturas que o representassem. Não foi isso? O que foi que Deus disse? Deus disse para os israelitas: quando eu apareci a vocês lá no Monte Horebe, vocês não me viram. Tinha uma nuvem muito escura que vocês viram, né? Vozes de trombeta, a terra tremeu, mas vocês não me viram. Vocês não viram nenhuma forma minha. Portanto, vocês não têm permissão de me representar com alguma coisa. Nós vimos também em Isaías, lembra? Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. O profeta Isaías diz: com quem vocês podem comparar a Deus? Com o objeto criado? Não tem como comparar Deus com o objeto criado, porque Deus não foi criado, Ele é o Criador. Então imagens não representam Deus. Deus proibiu as pessoas de fazerem imagens. O interessante é que o catolicismo, desobedecendo a esse mandamento, fez imagens de esculturas, né? Não só de Cristo, não só do Espírito Santo, mas eles fizeram também do próprio Deus, do próprio Pai, a qual nunca se revelou em forma de pessoa, tá? Eles fizeram imagens de Deus, chamadas de a imagem do Divino Pai Eterno, né? Um velho, parece que ele é até meio careca, né? E barbudo, uma barbinha branca. A
imagem do divino Pai eterno. Ao fazer isso, eles estão pecando gravemente contra Deus. Tá? Esse é o pecado da idolatria. O problema com o pecado da idolatria é porque ela substitui a Deus. A idolatria substitui a Deus. É quando você pega alguma coisa para substituir Deus. O ídolo vai substituir Deus. A imagem de escultura vai substituir Deus. E isso é idolatria. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. O dinheiro, o amor ao dinheiro ocupa o lugar de Deus. O amor à família ocupa o lugar de Deus. Por isso que as pessoas dizem, não, eu tenho vontade de ser crente, eu tenho vontade de ser um cristão, mas meus pais não querem, meus pais não deixam. Idolatria. Né? Quando a gente coloca também as coisas de Deus em último lugar, estamos também cometendo o pecado de idolatria. Os católicos, eles procuram se justificar acerca da confecção de imagens e esculturas para que eles utilizam nos seus cultos, né? Dizendo que Deus mandou que algumas imagens fossem confeccionadas, como por exemplo a serpente de bronze. Foi uma imagem que foi confeccionada, o próprio Deus mandou fazer isso. Então eles dizem, não é pecado fazer imagem de escultura. Vamos ver o texto bíblico, Números capítulo 21, versículo 8 e 9. Aumente um pouco mais o microfone, estou com minha voz muito entupida. Números capítulo 21, versículo 8 e 9. Olha só. E disse o Senhor a Moisés. Não foi que ele disse? Aqui foi o próprio Deus que disse a Moisés: faça uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, um poste, né? E será que viverá todo mordido que olhar para ela. Deus aqui mandou, o povo aqui murmurou, e Deus enviou umas serpentes ardentes. Picava o povo e o povo morria. Muita gente morrendo, né? E aí Deus trouxe como solução o quê? Faça uma serpente de metal, serpente de bronze, né? E coloque essa serpente em um poste alto, para que as pessoas que for mordidas por uma serpente, quando essa pessoa for mordida, ele olhe e veja de longe a serpente de bronze, e essa pessoa vai ser curada, ela viverá, ela não morrerá. Se a serpente morder, só olha lá para cima a serpente no poste e você vai ser curado. Muito bem. Versículo 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. Moisés fez. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Tá? Então os católicos vão dizer, olha aqui, nós podemos fazer imagens. Deus não mandou fazer uma serpente de metal? Foi pecado fazer essa serpente de metal? Não, não foi. Então a gente pode fazer também imagens. É esse o argumento utilizado por eles. Só que realmente Deus, ele não tem nenhum problema, irmãos, com a confecção em si de imagens, tá? Imagens. Ele não tem problema. A gente não tem aqueles bonequinhos pequenininhos, né, que a gente costuma botar no centro, né? Tem aqueles bonequinhos, uma menininha sentada em uma flor, né? Aquelas são imagens. São imagens, só que não são imagens de idolatria, não são utilizadas para um culto, tá? Essa imagem aqui da serpente, ela foi feita sem ter o objetivo de fazer culto. Agora Deus proíbe que se faça imagem dele. Vocês nunca me viram
portanto não pode fazer imagens minhas. Então, fazer imagens em si não é o pecado. O problema é quando essas imagens são utilizadas como objetos de culto, de veneração. Quando essas imagens são utilizadas em um templo para que as pessoas se curvem diante delas, dirija essas imagens orações, beijem essas imagens. Tem alguns países aí que eles fazem até o cabelinho do santo, é um cabelo de verdade mesmo, aí levam elas inclusive para uma cabeleireira, né? E lá ela faz um negocinho para o cabelo ficar encaracolado, né? Então, estão tendo as imagens como objetos reais. Como objetos reais. Aí está sendo mostrada a idolatria dessas pessoas. Então, Deus não tem nenhum problema com a confecção de imagens em si. Mas o problema é quando essas imagens são utilizadas em cultos. Tá? São veneradas. E aí é o problema. A serpente, ela foi fabricada por ordem de Deus, é verdade. Deus mandou fazer essa serpente. No entanto, essa serpente de bronze, irmãos, ela não estava no tabernáculo, onde alguém pudesse considerar ela como se fosse sagrada, uma imagem sagrada, e também como se ela fosse cultuada e venerada. Essa serpente de bronze, serpente de metal, ela não estava dentro do tabernáculo, ela estava em um lugar alto, para que todo mundo que fosse mordido pudesse olhar para ela e ser curado por Deus. Não era objeto de culto, tá? Não era objeto de culto como eles fazem com as imagens, com os ídolos criados por eles nos templos. Aqueles que eram picados por essas serpentes, né? Eles iam apenas olhar para essa serpente exposta em um poste como sinal de obediência a Deus. As pessoas olhavam para a serpente crendo em Deus. Deus disse: se eu olhar, eu vou ser curado. Então eu vou crer em Deus olhando para a serpente. Já imaginou a pessoa ser picada por uma serpente? O desespero que dá na hora: então eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas a pessoa, pela fé, em vez de correr, em vez de procurar ajuda, ela olhava de longe, crendo que Deus iria curá-la. Tá? Ninguém, essa serpente de metal, ninguém orava para essa serpente, tá? Ninguém prestava homenagem para essa serpente, ninguém dobrava o joelho para essa serpente: ó, serpente, me cure. Não, nada disso acontecia. As pessoas apenas obedeciam a Deus olhando para ela. 700 anos depois, quando essa serpente ela passou a ser objeto de culto, os israelitas, eles eram um pouco idólatras, tá? Quando eles passaram a adorar essa serpente, cultuar essa serpente, ela foi destruída pelo rei Ezequias. 2 Reis, capítulo 18, versículo 3 e 4. Reis, capítulo 18, versículo 3 e 4. Olha aqui, irmãos. Quando a serpente passou a ser objeto de culto agora. Falando do rei Ezequias, diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias, o rei Ezequias, fez o que era reto aos olhos de Deus, o que agradava a Deus. O que foi? Conforme tudo que fizera Davi seu pai. Ele foi comparado a Davi. Próximo versículo. Olha só, o que foi que ele fez de reto aos olhos do Senhor? Ele tirou os altos, os lugares altos ali, onde as pessoas faziam idolatria, seus cultos idólatras, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, viu? Era um lugar, os bosques, eles se reuniam também para fazer seus cultos idólatras e imorais. O rei Ezequias deitou abaixo os bosques e fez em pedaços. Ele despedaçou. A
incenso representa as orações dos santos, as nossas petições. Por acaso não é a mesma coisa que os idólatras fazem quando em suas igrejas, em seus templos, eles colocam ídolos santos, se curvam diante deles, faz petições, fazem votos, promessas. Meu santinho, me dê isso, me dê aquilo. Orações que devem ser dirigidas única e exclusivamente a Deus. Isso é idolatria. Quem deveria ouvir as orações? Deus. Mas quem substituiu o lugar de Deus? A imagem. A imagem. Isso é idolatria. Então o rei Ezequias mandou destruir essa imagem, porque ela se tornou agora objeto de culto. Agora pense um pouco, irmãos. Essa serpente foi a única construída, e por Moisés, tá? Por Moisés. Não tinha muitas serpentes de bronze, era aquela. Era a serpente que Moisés fez, tá? Que Moisés fizera. A única que Deus mandou fazer, e que foi o próprio Moisés que fez, que supervisionou a fabricação, ela foi despedaçada pelo rei Ezequias. Se essa serpente ela tivesse algum valor religioso, tivesse algum valor no templo, além daquele de ter servido para os israelitas no deserto, né, para que eles olhassem e fossem curados, se Ezequias despedaçasse uma serpente que tivesse valor religioso, ele estaria pecando. Ele estaria pecando. Imagine o rei Ezequias despedaçando, irmãos, a Arca da Aliança. Ele podia fazer uma coisa dessa? Pegar a Arca da Aliança, despedaçar ela? Não podia fazer isso, ele estaria pecando. O próprio Uzá, quando a Arca da Aliança tombou, que ia cair, ele disse: eu vou ajudar, não vou deixar a arca sagrada cair não, eu vou botar minha mão aqui. Só fez triscar nela, morreu. Imagina Ezequias chegar e despedaçar essa arca. Mas a serpente de bronze, Ezequias não teve nenhum problema. Ele destruiu ela, despedaçou essa serpente, para que as pessoas não adorassem ela e não usassem ela em cultos. Por quê? Porque essa serpente não tinha valor religioso. Não tinha nem valor religioso. Ao contrário do que os católicos fazem, eles usam os seus santos, suas imagens, com valor religioso. Não é uma imagem unicamente representativa. Não é unicamente a representação, o menino Jesus deitado numa manjedoura, um jumentinho aqui do lado, Maria aqui. É muito mais. Tem um significado muito maior, usado na igreja, no templo, de forma religiosa. Pessoas prestam cultos, pessoas prestam homenagens, carregam nos ombros, fazem procissões, se ajoelham diante delas e fazem orações. Os queridos amigos católicos, eles também procuram justificar o uso de imagem nos cultos com a ordem que Deus deu de confeccionar a Arca da Aliança com a imagem de 2 querubins na tampa. 2 anjos, 2 querubins. Está lá em Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Versículo 10. Olha o que Deus vai dizer. Também farão uma arca de madeira de cedro
pontas da tampa da Arca da Aliança deveria ter 2 querubins, um com a asa assim, ó, cobrindo o rosto, para um lado e para o outro. Tinha 2 querubins. São imagens? São. São objetos de adoração? Não. Não são objetos de adoração. Em resposta, nós podemos dizer aos católicos, né, que essa passagem aqui, que Deus está mandando os israelitas confeccionarem uma arca com a imagem de 2 querubins, né? Os israelitas fabricaram a imagem desses 2 querubins não por vontade própria. Eles disseram: ei, vamos fazer uma imagem aí de 2 querubins? Não. Mas foi porque Deus mandou eles fazerem. Ou seja, ninguém aqui inventou nada religioso. Vamos inventar uma coisinha aqui religiosa, vamos fazer uma imagenzinha. Não, foi Deus quem mandou fazer, tá? Deus mandou fazer essa imagem. Deus deu a medida certa da arca, especificou os materiais certos para a confecção e também disse como eram as características certas em que os querubins deveriam ser feitos. Deus aqui, Ele não está dando as medidas e nem as características para se fazer as imagens católicas. Ele não está dando o tamanho dos santos tem que ser de tal tamanho, a forma deles é de joelho. Não, Deus está mandando fazer 2 querubins para a Arca da Aliança. Só tinha uma Arca da Aliança para fazer nela, tá? Nós podemos entender nessa passagem que Deus está falando de algo específico. Deus ordenou que os israelitas fizessem uma arca e nada mais. Uma arca com querubins. E foi isso que eles fizeram. E não acrescentaram nada a mais. O máximo que um católico pode extrair dessa passagem é que Deus está mandando fazer uma arca da aliança. O máximo que ele pode tirar é isso. Mas por que eles não fazem a arca da aliança? A gente não vê a arca da aliança lá. É o máximo que se pode tirar dessa passagem. Por quê? Eles sabem a resposta. Que essa ordem não é para eles fazerem, é para os judeus. Então eles não podem tirar esse texto como base para fazer suas imagens e colocar dentro do templo, dentro da igreja, como objeto de culto, como objetos de veneração. Essa foi uma ordem para os israelitas. O interessante, irmãos, é que os israelitas, eles tiveram diversos profetas, homens santos, mas eles nunca entenderam, com base nessa passagem, que pelo fato de Deus ter mandado confeccionar uma arca e a imagem de querubins, eles também poderiam fabricar a imagem dos santos profetas que haviam morrido. Eles nunca entenderam isso. Pelo contrário, eles jamais fizeram outras imagens. Somente a serpente que Deus mandou fazer e os querubins da arca e nada mais. Por que eles não fizeram um monte de coisa? Vamos fazer aqui o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Moisés, o maior dos profetas. Vamos fazer um monte de profeta. Por que eles não fizeram isso? Porque eles entendiam que era pecado. Eles não podiam fazer isso. Não podiam utilizar essas imagens em seus cultos. Então não há um único caso registrado na Bíblia de pessoas venerando ou adorando essa arca da aliança, irmãos, e intercedendo aos querubins. Essa arca foi feita, não era com o objetivo de que alguém se ajoelhasse e dissesse: ó, meus querubins, intercedam a Deus por mim, meus anjinhos, façam isso. Não, irmãos. A arca da aliança com os querubins, ela era inacessível. Ninguém tinha acesso a essa arca. Não era algo que as pessoas ficavam olhando durante o culto. Não, ninguém tinha acesso a ela. Ela ficava guardada em um lugar do tabernáculo chamado de Santo dos Santos,
se dirige a imagens de Maria, se dirige a imagens de Jesus, se dirige a imagens de outros santos, beijando eles. Eles não faziam isso, ninguém podia nem tocar. Se alguém botasse a pontinha dos lábios, morria. Morria. Não podia. Deus nunca permitiu tal coisa. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava naquele lugar. Hebreus capítulo 9, versículos 6 e 7. Olha só o que o autor aos Hebreus vai dizer. Hebreus capítulo 9, versículos 6 e 7. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, que é o lugar santo. Aí tinha o segundo tabernáculo, que era a segunda parte, dividido por uma cortina. Era lá atrás, lugar santo, e atrás da cortina, santo dos santos. Era lá onde estava a arca da aliança. Os sacerdotes, eles entravam a todo tempo. Toda hora eles poderiam entrar lá no lugar santo, aonde tinha o altar de holocaustos, e lá eles ofereciam os incensos que representam as orações. Mas no santo dos santos, os sacerdotes não podiam entrar, somente o sumo sacerdote. Próximo versículo, mas no segundo, aonde estava a arca da aliança, só o sumo sacerdote, uma vez no ano ele entrava. Não era algo que o povo está vendo não, essa arca não. Uma vez no ano ele entrava para oferecer a Deus sacrifícios pelas nossas culpas. E mais ainda, né? O propósito do sumo sacerdote entrar no Santo do Santo, onde tinha a arca da aliança com essas imagens, não era adorar e venerar os querubins, não, irmãos. Está lá em Êxodo 25, versículo 22. Olha o que Deus diz. Êxodo capítulo 25 e o versículo 22 diz: o que Deus vai fazer com o sumo sacerdote? Ali eu virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins. Deus não estava na arca da aliança, ela era uma representação. Deus não estava na arca da aliança. Não eram os querubins que o sumo sacerdote iria ouvir, não. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava, Deus descia de cima do propiciatório, ele vinha do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Deus falaria com ele, com o sumo sacerdote. O motivo das pessoas, irmãos, não compreenderem isso aí é porque elas estão cegas, tá? Elas estão cegas. Elas não conseguem enxergar a verdade de Deus, que elas não podem estar fabricando imagens e utilizando essas imagens em cultos, e nem em casa com os propósitos que elas utilizam. As pessoas compram lá os seus santinhos, achando que aquele santinho, aquela imagem vai transmitir algo místico, algum poder, alguma bênção para aquela casa, para aquela família. Eles botam também no comércio, botam em escolas, como se aquela imagem fosse transmitir, trazer bênçãos para as pessoas. Vejamos o que o profeta Isaías disse. Isaías 44, versículo 16 a 19. Olha o que Isaías vai falar. Porque essas pessoas não entendem. Elas estão cegas. A idolatria cega as pessoas. Metade, Isaías vai falar aqui. Toma um pouquinho de água. Isaías vai falar aqui do homem que vai lá na floresta, corta uma árvore e pega aquela madeira e leva ela. Aí Isaías diz: metade da madeira ele queima, com a outra metade, né, ele usa para assar carne.
e diz: ora, eu já me aquentei, já vi o fogo, né? Próximo versículo. Então, do resto da madeira, ele faz um Deus, uma imagem de escultura. Ele ajoelha-se diante dela. Olha aí a tolice da idolatria. Ele ajoelha-se diante dela, se inclina diante dela. Não é o que a gente vê, irmãos. Não deveria estar claro para as pessoas que estão sendo idólatras que isso é idolatria? Se ajoelhar diante de imagens. Se ajoelha diante dela, se inclina e lhe dirige a sua oração. Meu santinho, meu santo Antôniozinho, me arranje um casamento. Me arranje um casamento que eu pago promessa para o Senhor. E diz: livra-me, fazendo seus pedidos de oração, né? Livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Próximo versículo. Nada sabem, nem entendem. Por quê? Porque se lhes untaram os olhos. Quem não sabe aqui, não entende, não é imaginando. É o idólatra. A idolatria traz cegueira para a pessoa. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam, e o coração para que eles não entendam. Isso aqui é a punição divina para aqueles que se entregam à idolatria. E qualquer tipo de idolatria, seja amor ao dinheiro, seja amor aos seus pais, amor namorado mais do que a Deus, qualquer coisa, isto cega, traz cegueira para as pessoas, a ponto delas desprezarem a Deus, desprezarem as coisas de Deus e procurarem essas coisas, para que não entendam. Próximo versículo. E nenhum deles toma isso a peito. Ninguém percebe isso. E já não tem conhecimento e nem entendimento para dizer: rapaz, que bobagem que eu estou fazendo aqui. Eu peguei madeira, um pedaço de pau, queimei metade, cozi o pão sobre as brasas com essa madeira e assei sobre elas carne e comi. E faria eu do resto dessa madeira uma abominação, um ídolo? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore, ao que eu mesmo fiz, eu mandei fazer? Eu vou me curvar diante de uma coisa dessa, diante de um pedaço de gesso? Eu vou fazer isso? Vou me curvar diante de um pedaço de madeira e interceder a eles? Eles não conseguem perceber, irmãos, que estão se ajoelhando para um objeto de madeira, beijando um pedaço de gesso e carregando uma imagem sem vida nas suas costas. Imagem essa que não pode ver, não pode ouvir o que o adorador, o que o idólatra está fazendo ou falando em suas rezas. Isso é tolice para Deus. A verdade é tolice para qualquer um. Você fabricar algo e se ajoelhar diante dessa coisa que você fez e pedir a ela, fazer intercessões a ela. Todas as nossas petições devem ser dirigidas a Deus. Por quê? Vamos aprender com o sacerdote, que só entrava uma vez por ano. O sumo sacerdote só entrava uma vez por ano. Mas o sumo sacerdote Jesus Cristo, ele entrou nesse santuário. Quando ele morreu na cruz, esse véu
culto a pessoas. Isso é estranho. A Igreja Católica, eles seguem a prática do culto aos santos, né? Eles cultuam aqueles santos. Eles se prostram diante dessas imagens, fazem preces a esses santos, né? E inclusive existe até um santo específico para cada coisa, né? Existe o santo do casamento, existe o santo da cura de não sei o que, né? Existe até a questão do parto, né? Tem Nossa Senhora do Bom Parto, né? Tem Nosso Senhor, né? Como é? Não sei o que, do Bom Fim. Ó, tem tanta coisa. Para cada coisa você tem um santo. Até problema nos olhos, aí tem um santo específico. Tá entendendo? Um santo para cada coisa. Ou seja, Deus se aposentou. Deus se aposenta, não faz mais nada. O povo tem sempre um santo que você intercede a ele e não a Deus. Acabou o trabalho divino. Acabou o trabalho divino. Então, eles prostram diante dessas imagens, fazem preces, cantam louvores em homenagem a eles, né? Eu estava lembrando até de uma música do São Sebastião, né? Uma festa não bastou para calar a sua voz. São Sebastião, rogai por todos nós. Estou quase católico, né? Muito bem. Passa direto essa música. Então eles cantam louvores em homenagem a eles, fazem procissões e cultos em veneração a essas imagens. Eles pagam promessas aos santos, a qual também fizeram os seus pedidos. Olha só isso. Esse culto aos santos, com relação a isso, o catolicismo, ele faz distinção de 3 formas de culto. Presta atenção. Existem 3 formas de culto que os católicos dão. Primeiro é latria. Latria. A palavra latria, para eles, esse tipo de culto, latria, é um culto de adoração exclusivamente a Deus. Eles dizem, não, nós não somos idólatras, porque nós só idolatramos a Deus. Somente a Deus nós praticamos a latria. Aos santos é diferente. A Maria também é diferente. Maria não é latria, é hiperdulia. É uma devoção especial a Maria, né? E aos santos e aos anjos, nós também não praticamos idolatria, não. O culto que nós fazemos para ele é chamado de dulia, ou seja, é a devoção aos santos e aos anjos. Cantamos a música, né? Fazemos alguma prece para ele, mas não é a mesma coisa que para Deus. Então eles dividem esses 3 tipos: latria, adoração a Deus; hiperdulia, devoção a Maria; dulia, devoção aos santos e aos anjos. O problema com essas distinções é que elas não possuem nenhum valor prático. Não tem nenhuma diferença prática de uma coisa para a outra. O que diferencia uma coisa da outra? Qual a diferença de latria para hiperdulia para dulia na prática? Na prática. Vamos lá. Latria, adoração exclusiva a Deus. O que é que você faz? Se ajoelha diante de Deus. Adoração exclusiva a Deus. Você faz o que mais? Você faz orações a Deus. Isso é latria. Você faz uma promessa a Deus, um voto a Deus. Latria. Você canta louvores a Deus. Latria. Essa é a adoração exclusiva para Deus. E qual a diferença das outras então? Vamos lá. A hiperdulia. Qual a diferença da adoração a Maria para a adoração a Deus? Nenhuma. Você se ajoelha diante dela. Você ora a ela do mesmo jeito. Você canta músicas a ela do mesmo jeito que canta para Deus. Faz pedidos a ela. Qual a diferença prática? Não tem diferença, irmão. Mudar o nome não muda a realidade das coisas. E aos santos? Qual a diferença do culto aos santos para o culto a Maria e para o culto a Deus? Nenhuma. Se ajoelha diante dos santos do mesmo jeito. Faz intercessão aos santos. Canta música com os santos. Homenageia os santos da mesma forma. Não tem diferença, irmão. Não tem diferença. Isso aí é só nomes que eles dão. São só nomes que essas pessoas estão dando. Mas o significado prático é o mesmo. Idolatria. Estão no templo, no lugar onde deveria adorar a Deus, estão homenageando Maria, estão homenageando os santos, em vez de homenagear a Deus.
a idolatria. Tiraram Deus do lugar dele. Esse é o significado. Na verdade, o que parece, né, é que a Maria é quem recebe a latria, né? Maria é a competidora de Deus, na verdade, nos cultos católicos, né? Se você olhar ali o texto, tem mais Ave Maria do que Pai Nosso. No texto, tem mais Ave Maria do que Pai Nosso. Isso é trocar, estão substituindo Deus do seu lugar, tá? Quando olhamos para o Antigo Testamento, irmãos, por que os profetas não eram venerados? Por que os israelitas não veneravam esses profetas? Por quê? Porque Deus não mandou fazer isso. Porque Deus não mandou no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Não temos um texto sequer mandando venerar pessoas. Pelo contrário, quando Cornélio se prostra diante de Pedro, Pedro disse: te levante, porque eu sou um homem como você. Quando João se prostra diante do anjo para adorar, o anjo diz: não faça tal coisa, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adore a Deus, não a mim. É isso que está na Bíblia. A idolatria cega para que essas pessoas desprezem. Não, mas nós prestamos, nós adoramos, nós prestamos a esses santos um culto diferenciado. Não é o mesmo culto a Deus, é um culto mais, é até difícil de dizer, né? É só utilizando a expressão mesmo. É a hiperdulia e a dulia. Não é latria. Não é latria. Nós só prestamos culto a essa pessoa. Lá na hora do culto nós oramos, fazemos nossas rezas, né? Nós cantamos louvores para ela, fazemos um culto em homenagem a ela. Veja o que Jesus disse em Lucas 4:8, na Almeida Revista Atualizada. Almeida Revista Atualizada, Lucas capítulo 4 e o versículo 8. Olha só, para a gente finalizar, tá? Já estamos finalizando. Olha o que Jesus vai dizer. E ele diz para o diabo, viu? Jesus diz: mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Glória a Deus. Somente a Ele se deve prestar culto. Eu sou devoto do não sei o quê. Eu sou devoto de Nossa Senhora. Você tem que ser devoto de Jesus Cristo, espírito, alma e corpo, por inteiro, por completo. Você tem que ser dele. Se você não for por completo dele, você está praticando a idolatria. Glória a Deus. Da mesma forma, vamos agora para os cultos evangélicos, né? Existe idolatria nos cultos evangélicos? Existe. Não em todos, mas existe. Vamos lá. Existem os cultos em homenagem aos santos. Estão atrapalhando os cultos a Deus, não é? Existem os cultos em homenagem aos pastores. Aquele culto, aquele templo foi construído para se adorar a Deus, mas aquele dia é tirado especialmente para o pastor. Quer ver a idolatria? Culto para o pastor. Os hinos. Pastor, vim aqui para dizer. É do pastor. Os hinos são de pastores, próprios para os pastores. Culto das mulheres. Mas mulheres de fé. Você está louvando as mulheres, você tem que louvar Jesus, meu irmão. É Jesus que você tem que louvar. Isso é idolatria. Você está substituindo as homenagens, o louvor que deveria ser dirigido a Cristo, para pastores e para cultos temáticos. Olha só, o culto em homenagem ao pastor, os hinos dirigidos ao pastor. Não é isso que eles fazem? Louvando os santos, louvando os pastores. Versículos, não é falando da grandeza de Deus. Os versículos não têm esse propósito de exaltar a Deus, mas é elogiar o pastor. Lê o versículo aí. Olha, não mexa com o seu pastor. O seu pastor é um anjo, é um santo.
aí, pastor, os teus passos foram confirmados pelo Senhor, viu? Deus deleite-se do seu caminho. E aí que mexer com você, viu? Vai pros quintos dos infernos, mais profundo dos infernos, vai lá e já desce pretinho, né? É isso, já amedrontando, assustando as pessoas. Assustando as pessoas. Isso é idolatria. Idolatria. Culto para o pastor. Hinos dirigidos ao pastor. Versículos dirigidos ao pastor. Só para homenageá-lo, elogiá-lo. Presentes. Menino, eu já vi. Pega uma cadeira, leva uma poltrona bem bonita lá para a igreja. Senta aqui, meu pastor. Aí o pastor senta, né? Aí senta o pastor. Aí lá vem o povo trazendo os presentes, não é? Trazendo os presentes. Um traz aqui. Aí diz umas homenagens. Olha, esse pastor foi o melhor pastor que passou na minha igreja. Viu? Ele não sei o quê. Só aquela babança. Isso é vergonhoso, irmãos. Isso é idolatria. Essas pessoas não têm coragem de homenagear Jesus o tanto quanto homenageiam um pastor. Elas não têm coragem de fazer isso. Elas não têm prazer de fazer para Cristo Jesus o que elas têm para fazer para o pastor. Eles viram muito avesso para fazer um favor para o pastor. Mas a obra, quando necessita, essas pessoas não estão lá para ajudar. Não estão fazendo por causa de Jesus. Há pessoas que saem até. Ó, não tira o pastor daqui não. Se tirar o pastor, sai daqui também. E fazem isso. Idolatria. Idolatria. Você tem que adorar aquele que é dono da igreja. Pastor não é dono da igreja. Ninguém é dono da igreja. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus e ela é propriedade exclusiva de Deus. Ela deve adoração a Deus. Deus não divide glória com o pastor, não divide glória com a irmã, não divide glória com o jovem, com mãe, nem com o pai. Adore somente a Deus. Preste culto somente a Deus. Seja culto com as mães, seja culto com senhoras, mas os hinos, os louvores e as mensagens devem engrandecer a pessoa de Cristo Jesus. Todo tempo. Aí chega no final, diz: ô irmãos, agora vamos ouvir, para não ficar sem a palavra, porque não existe culto sem palavra. Vamos ouvir agora a pregação com o pastor tal. Ele tem 15 minutos, já vai dar 9 horas. 15 minutos, ou seja, Deus assim, ó, de fora, cada vez mais empurrando. Deus, senta ali, bota seu tronozinho um pouco mais para lá. Aqui é o pastor. Esse tempozinho aqui não, era do Senhor, mas só hoje. Vamos botar mais para cá. E o pastor, sempre no aniversário, sempre é ele. Isso é idolatria. Não participe dessas coisas. Não participe, irmãos. Não participe. Você está pecando. Pecado de idolatria. Viu? E quanto mais você participar, mais eles vão fazer. Vão ganhar, vão receber presentes. Viu? Mas se a igreja disser: não vamos fazer isso, pronto. Eles não têm coragem de fazer. Tá certo? Aprendam. Nada pode substituir o lugar de Deus de um culto. Amém?